Ao passar do tempo, histórias são contadas de gerações em gerações. Histórias de terror e horror que deixaram muita gente sem dormir várias noites. Pensando nessas histórias que foram contadas, eu resolvi criar esse canal para vir aqui contar histórias que o povo conta. Então, já vai deixando o seu like, ative o sininho, se for novo se inscreva no canal e vamos pro vídeo. E hoje vamos trazer para vocês a história do homem com um saco de carniça. Quando eu era criança, meu pai costumava contar várias histórias que a avó dele contou para ele. E uma dessas histórias me deixou várias noites sem dormir. Era a história que ele falou, que a avó dele dizia que era uma das que ela ouviu que mais deu medo nela e mais deu medo a que ela contava. Essa história se passou em uma ilha daqui de Salvador, há muito tempo atrás. A história era a seguinte: eu vou usar o nome fictício por não saber o nome da pessoa, então vou usar o nome aqui de João, para ficar mais explicado para vocês. João foi um rapaz que cresceu em uma ilha daqui de Salvador. Ele aparentava ter entre 25 e 28 anos. João nasceu e cresceu nessa ilha. João conhecia a ilha como a palma da mão. Quando João ficou mais velho, João começou um romance com uma moça da mesmo lugar, mesmo local, só que morava um pouco distante. João levava mais ou menos 15 a 20 minutos andando pela beira da praia para ir visitar essa moça. Ia ali em torno de 5 da tarde e voltava entre 8 e 9 da noite, né? Mas sua mãe, a mãe de João, já havia avisado a ele: João, por que você não vai por dentro da cidade para visitar Sandrinha? Já que você sabe que não é bom estar andando pela beira da praia uma hora dessa. Para ir até tudo bem, que está de dia ainda, está tudo claro. Mas de noite, quando se vê, já está tudo escuro, não tem ninguém, é perigoso. E João falou com palavra com a mãe: não, mãe, tá tranquilo, eu já vou e venho vários dias, então eu já sei como é, já é de boa, já veio tranquilo. E João continuou indo e vindo, lembrando que a ilha, antigamente, não era tão povoada como é hoje. Então era muito mato, era muito matagal. Tinha pouca iluminação, porque não tinha iluminação elétrica, era candeeiro ainda. Então João ia e vinha todo dia. Porque por dentro da cidade ele levaria ali em torno de 40 minutos até uma hora. Já pela ilha ele levaria uns 20 a 30 minutos ali, caminhando ali, né? Fora que vendo a beleza do mar é bem melhor. Só que já havia acontecido algumas coisas estranhas na beira da praia que o povo contava. Mas até a João, ele nunca viu nada de diferente. Então para ele estava tudo tranquilo. Que um dia João se empolgou demais na casa da namorada e acabou esquecendo do tempo. Quando João se deu conta, já estava muito tarde, muito mais tarde do que ele via no normal. Mas mesmo assim João quis vir para casa, mesmo seu sogro insistindo para que ele dormisse lá e fosse pela manhã. Mas João disse que não poderia dormir lá, pois sua mãe não ia dormir em casa de preocupação, então ele ia ter que ir para casa de qualquer maneira. Então seu sogro falou para ele ir por dentro da cidade, que provavelmente ia ter mais iluminação na casa das pessoas. Mas João disse que ia levar mais tempo e sua mãe poderia ficar muito mais preocupada. Então João, como já era acostumado, entrou na mata, já saiu na beira da praia, que era o caminho que ele fazia, e veio à sua casa.
né? Não tinha ninguém, não tinha nada. E aí só tinha João caminhando, de um lado o mar, do outro lado o mato. Lá na frente a praia com alguns bem distante ainda de João chegar, tudo deserto, e João veio caminhando, caminhando, caminhando. Quando chegou a um certo local, João começou a sentir um odor muito forte, um cheiro mau, como se tivesse alguma coisa morta. Só que tinha um mato do lado, João achou que foi algum bicho que morreu, algum bicho estava morto, e continuou a caminhada dele normal. Só que quanto mais ele caminhava, mais ele sentia aquele fedor, aquele odor ali. Quanto mais ele andava, mais ele sentia, e ele olhava para o mar para ver se era no mar, não era, olhava para o mato para ver se era no mato e não era. Quando do nada, João olhou para trás para ver se era alguma coisa atrás, algum bicho que saiu depois que ele passou e morreu na praia. Quando ele olhou para trás, ele não viu nada. Estava só o caminho dele, o rastro que ele deixou na areia. Ele voltou seu olhar para a frente. Ele avistou um pouco distante dele um senhor corcunda caminhando na beira da praia com um saco nas costas. O saco aparentemente estava muito sujo e caminhando tranquilo. Só que ele não achou nada de estranho, pois atrás do matagal que tinha casas. Então podia ser um senhor que saiu de algum matagal daquele ali para ir para outro lugar e foi caminhando. Foi tranquilo, ele foi caminhando, foi caminhando. E o senhor continuou caminhando, só que ele percebeu que aquele fedor estava vindo do saco daquele senhor que estava na frente dele. Ele viu que estava um fedor muito forte, muito forte. E ele, com medo de ser alguma criança morta, algo que aquele senhor fez de mal, ele tentou caminhar rápido para chegar até aquele senhor e perguntar o que tinha ali naquele saco. Só que quanto mais ele caminhava mais rápido, menos ele conseguia chegar perto do senhor. E o senhor estava dando os passos lentos e ele não percebia isso. Ele caminhava, tentava adiantar os passos e ele tentava chegar perto e não conseguia. Até que em um certo local, quando ele conseguiu chegar perto do senhor para perguntar o que tinha dentro do saco, o senhor, com a cabeça baixa, não dizia nada, só rosnava, como se fosse um animal. Ele vê aquela cena, vê aquele senhor sombrio, que não dava nem para ver o seu rosto direito, e só um ser rosnando como se fosse um bicho. Ele falou que se arrupiou todo, e aí correu para sua casa, lembrou de tudo que sua mãe tinha falado com ele, e partiu correndo para sua casa. E correu, e correu, e correu. Chegando a uma certa distância, ele olhou para trás, o senhor tinha sumido, não tinha mais senhor nenhum. Quando ele olhou para frente, o senhor estava a um pouco distante dele, na frente dele, caminhando na beira da praia. E ele saiu correndo desesperado, e correu, e passou do senhor de novo, passou correndo pelo senhor, e olhou para trás, e cada vez que ele olhava para trás, o senhor aparecia na frente dele. Chegou um certo tempo que ele não quis nem mais olhar para trás para não aparecer aquela figura. Só que quanto mais ele corria, ela ia aparecendo distante, como se fosse a silhueta, e ia se criando ali na frente dele até aquele senhor aparecer novamente na frente dele. E nisso alguns quilômetros que era ali para ele chegar na casa dele, a distância que já era grande, mas nesse tempo ficou maior. Parecia que ele nunca conseguia chegar na casa dele. Ele corria e corria e nunca conseguia. Até que em um momento ele conseguiu avistar a entrada para a casa dele no mato. E aí ele entrou correndo nesse mato. Entrou correndo. E ele conseguia ainda sentir. Ele ainda sentia aquele fedor perto dele. E umas pisadas por dentro dos matos. Ele entrou no mato correndo, que tinha um caminho por dentro do mato para chegar na casa dele. E ele entrou nesse mato e corria por dentro desse mato. Ele conseguia ver a luz do candeeiro da mãe dele acesa, da casa dele acesa. Mas ele conseguia ainda ouvir aquele velho rosnando pela lateral dele. E a pisada caminhando.
do lado dele. Ele correndo para chegar e correndo, e aquele velho rosnando perto dele. Ele não conseguia ver o velho, só conseguia ouvir e sentir. Até que em um certo momento ele conseguiu chegar na porta dele e bateu. A mãe dele abriu. Porque a mãe dele abriu a porta dele, ele caiu desmaiado. A mãe dele pegou ele, botou dentro mais o pai na cama e deixou ele dormir. No outro dia, quando ele acordou, a mãe perguntou o que aconteceu e ele não falava. Ele ficou 2 dias sem falar, sem querer sair de dentro de casa. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Até que no terceiro dia, no quarto dia ali, ele foi e contou para ela tudo o que aconteceu. E ela falou: "Eu te disse para você não vir por ali. Muitas pessoas já viu coisas estranhas na beira da praia. Fulano viu um bebê chorando. Outros viram pessoas chorando, pessoas dando risada dentro do mato. Eu tinha lhe avisado, mas você não quis acreditar." E ela contava que João nunca mais foi o mesmo. Era um rapaz que só saía de dia, evitava de sair de noite, até para ver essa namorada dele, a Sandra. Ele preferia ir de dia, né? Quando ele ia de noite, ele dormia lá, não voltava para casa. E principalmente na beira da praia. Raramente ele ia na beira da praia, e quando ia era de dia ali com outras pessoas acompanhadas. Isso, pessoal, essa história é uma das histórias que mais me deixava e me deixa com medo, né? Porque dá muito medo você tentar fugir de algo e aquela coisa tá aparecendo em sua frente. Meu pai, quando me contava, ficava com medo. Ele falava que quando a avó dele contava isso, ele disse que para dormir de noite era difícil, era muito difícil mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixe o like aí. A gente está trazendo novas lendas urbanas, novas histórias que o povo conta. Se vocês tiverem alguma, pode mandar pra gente que vamos contar aqui no canal. Valeu? Então, valeu.